A gente vê muito assim, a falta de regra no uso do celular, né? Então, os pais dão o primeiro celular e não colocam nenhuma regra. O que está acontecendo hoje em dia? 2 problemas gravíssimos. Os adolescentes e as crianças ficam muito tempo na tela. Os adolescentes brasileiros usam, em média, 7 horas de celular, né, de telas por dia. Uau. Fora o tempo que estão na escola, fora o tempo que estão dormindo. É como se eles tivessem um emprego, né, além da escola, uma carga horária de trabalho, 7 horas, né? Mais do que uma jornada de estágio que seria de 4 horas, né? Só para ficar olhando vídeos curtos de 15 segundos que não levam a nada, que apodrecem o cérebro. E o outro problema gravíssimo, eles usam as telas, celular, computador, durante a noite. E aí eles têm um fenômeno que está mundial, privação crônica do sono. É tão grave isso, que aquela curva de crescimento que o pediatra, quando é pequenininho, vai lá e marca a bolinha, onde é que está, essa curva de crescimento, ela está caindo no mundo inteiro, ou seja, a população mundial está ficando mais baixa. Por quê? Porque as crianças estão dormindo menos do que 9 a 11 horas por noite que eles precisam. Por quê? Porque eles ficam com o celular dentro do quarto. Eles olham notificações, eles acordam, ficam vendo o celular, eles jogam de madrugada, eles não entram no ciclo de sono REM e profundo, então não crescem o suficientemente. E isso gera um monte de prejuízos para a saúde. Eu acho que é até um tema pouco falado, né? Essa coisa da privação crônica do sono, o risco. Porque ele gera problema para saúde mental, risco de depressão, ansiedade e outros transtornos. Imunidade, Déficit de aprendizagem, déficit de atenção. Então, está cheio de criança com diagnóstico falso de TDAH, que na verdade não tem um cérebro atípico, que tem um déficit de atenção secundário porque não dorme suficientemente. Obesidade infantil, diabetes, hipertensão. Então, tem uma série de problemas que vêm da falta de sono livre de telas. O que mãe e pai precisam fazer nessa condição? Precisam tirar o aparelho de dentro do quarto, precisam bloquear na hora de dormir. É o tipo de regra que não tem negociação. Por quê? Porque a criança e o adolescente não têm maturidade para tomar essa decisão sozinho. Um adolescente não pode dizer assim, mas eu só preciso de 7 horas de sono, eu não ligo de dormir pouco. Essa decisão não pode ser otorgada para ele, porque ele não tem essa maturidade ainda. Doutora, eu gostaria de trazer a figura da escola para a nossa conversa. E eu falo isso porque nós, como mães, pais, a gente trabalha, tem uma vida atribulada e às vezes é muito difícil conseguir dar conta de tudo. A gente entende, sente na pele esse desafio. Só que eu vejo, muitas vezes até perto de mim, muitas vezes sem maldade, sem desdém, não se trata ali de não dar atenção para a criança, mas às vezes alguns pais delegarem à escola a responsabilidade por resolver problemas, por dar orientação, por impor limites, por definir regras. E às vezes, se a coisa não caminha como se espera, tira-se a criança da escola, põe numa escola onde fica mais fácil de lidar com o problema. Como fica essa relação? Os pais, a escola e as políticas públicas também, o poder público, como pode dar apoio para as escolas lidarem com isso? Porque antigamente a escola tinha que lidar com o problema do jovem, do adolescente, da criança que dá trabalho. E aí hoje em dia a gente sempre fala assim, entre uma esposa, às vezes a escola tem que lidar dar mais canseiro os pais do que as crianças, né? Sim. Tem um ditado africano muito conhecido por todo mundo, que é "It takes a village to raise a child", né? É preciso toda uma aldeia para criar uma criança. Isso está na Constituição Federal, com outras palavras. Diz lá que é dever da família, da sociedade e do Estado cuidar das crianças, né? Está lá no artigo 227. E a escola é parte dessa aldeia. Então, a escola tem o seu papel, que não substitui a família. E a família tem esse papel primário de dar as regras, limites, educar, passar valores. E a escola tem um papel não só de ensinar português e matemática, mas também de ser um lugar de aprender convivência. Convivência com pessoas com outros valores, com outras realidades, com outra forma de pensar. Conviver com diversidade, né? Desenvolver habilidades de vida para socialização, para viver em sociedade. Negociar, resolver conflitos, lidar com frustração. A escola é ótima para isso, é um palco maravilhoso para isso. Mas o que a gente vê hoje é que as escolas perderam, as escolas não gozam mais da confiança das famílias. As famílias não confiam mais na escola. Parece que ambos, escolas e famílias, estão em posições de antagonismo, como se fossem inimigos, né?
E aí as famílias querem questionar muitas vezes decisões pedagógicas e até educacionais das escolas, não concordam, querem questionar, não querem que o filho se frustre, né? Então, eu acho que isso vem muito dessa educação muito permissiva que não quer que o filho seja desagradado. Eu vejo, assim, grupos de mães do WhatsApp, né, que eu tenho filhas, então eu faço parte desses grupos de mães, às vezes a mãe discutindo a correção da prova de matemática, que foi muito dura com o filho dela e que a nota que ele recebeu não foi justa, né? Eu até brinco e falo assim nas minhas palestras, desde quando nota de matemática é justa, não é verdade? A gente sempre passou por isso, você faz a conta toda certinha, o último número está errado, você tira 0, né? Assim, eu acho que a gente passou por isso e todo mundo sobreviveu, então não é o lugar da família estar questionando essas decisões da escola e também não é o lugar da escola substituir a família em certos cuidados que tem que ter com a criança e com o adolescente.